Zona Mista Podcast é patrocinado por Banco by Cabo Verde. Confiança no futuro. Ora viva, sejam bem-vindos novamente ao nosso Zona Mista Podcast. Como é prometido, hoje temos um novo convidado, ou seja, alguém que acompanhou e contou as histórias de Cabo Verde para o mundo. Estamos aqui a falar do brasileiro, o brasileiro mais conhecido em Cabo Verde neste momento, o Rafael Bósio. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Sei das tuas agendas, portanto, é um privilégio para nós ter o Rafael aqui connosco para contar-nos também um bocado da sua história. Não vale a pena estar aqui a contar só a história de Cabo Verde. Nós também temos todo o interesse em ouvir as tuas histórias, o motivo que lhe trouxe aqui, as motivações que esteve por detrás. Mas antes de mais, como é que surgiu este convite para vir a Cabo Verde fazer a cobertura deste Mundial? Bom, primeiro, assim, eu estou lisonjeado de estar aqui com você, Inácio. Não poderia negar jamais o teu convite, e porque tanto carinho, né? E você tão generoso, assim como eu estendo também com toda a imprensa aqui de Cabo Verde, muito parceiros, muito parceiros. E não podia deixar de vir aqui bater um papo com você, ouvir a história dessas camisas maravilhosas aí do estúdio, sua história também, aprendendo com você. Então, primeiro, eu quero te agradecer pela essa oportunidade de estar aqui, compartilhando, aprendendo um pouco também. Bom, como é que surgiu vir para Cabo Verde, né? Eu tenho um projeto chamado Futebol Miúdo, onde a gente conta... É um dispositivo de pesquisa acadêmica também. Eu sou pesquisador da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquiso infância e futebol. Faço mestrado em educação no Proped UERJ, com a minha querida professora e amiga Estela Caputo, que é minha orientadora. E criei esse dispositivo de pesquisa, que é um Instagram chamado Futebol Miúdo, para poder contar histórias diferentes, curiosas no futebol, de uma forma diferente no Instagram, unindo um pouco do lado jornalístico com o lado de criação de conteúdo. Tentar equilibrar esse caminho. E também falar um pouco da questão da infância, né? Também trabalhar um pouco com como o futebol atravessa as crianças. E aí eu criei esse dispositivo de pesquisa em abril e comecei a fazer alguns vídeos. E aí eu tenho um grande amigo meu, que é o Fábio Niterói é o apelido dele, é lá do Rio de Janeiro, né? Ele é luso-brasileiro, ele ama futebol, um cara apaixonado por futebol, e comigo a gente conversa sempre. E ele falou assim: Rafael, pesquisa sobre Cabo Verde, porque você vai querer fazer uns conteúdos na Copa do Mundo, diferentes, pesquisa sobre Cabo Verde, porque eu estava pesquisando muito sobre Curaçao, que era a primeira vez que ia para a Copa e tal. Ele pesquisa sobre Cabo Verde. Eu fui para casa, comecei a pesquisar sobre Cabo Verde, aí eu enlouqueci. Inácio, eu enlouqueci. Eu tenho TDAH, eu fiquei 2 dias no hiperfoco de Cabo Verde, só pesquisando sobre Cabo Verde. Aí eu chamei a minha orientadora do mestrado e falei assim: Estela, vamos para Cabo Verde, fazer pesquisa acadêmica e conteúdo. Ela: você é muito doido, Rafael, mas vamos. Mas só que ela não pôde vir, ela falou: o importante é você ir. E aí eu viabilizei a vinda para cá, mas antes de chegar aqui eu já tinha entrevistado o Rui Águas, já tinha feito uma série de pesquisas, já tinha feito muitos estudos. Só que assim, quando você chega aqui, é outra coisa. A dimensão é outra. É outra dimensão. E o que é que o Rafael já conhecia de Cabo Verde antes de vir para cá? Não, antes de conhecer, antes do Fábio me falar, sendo bem sincero e bem real, eu só sabia que era um país da África. Mais nada. Absolutamente nada. Não sabia nem que eram 10 ilhas, que era um arquipélago, não sabia nada. Quando o Fábio me falou que eu comecei a pesquisar, eu me interessei muito, aí eu descobri que as ilhas, o Barra-Vento e o Sotavento, quais são as ilhas, o tamanho de cada uma, como era o campeonato nacional, tudo isso eu fui pesquisando. Fui pesquisando como era a cultura, as pessoas alguns cantores, a história da Cesária, Milka Cabral. Aí eu fui me inteirando antes de vir para cá. E ainda assim era muito pouco, perto do que eu aprendi aqui quando eu cheguei aqui, sabe? Muito pouco. E quais eram as expectativas antes de embarcar para Cabo Verde? O que é que imaginavas? O que é que querias descobrir, explorar? De vez em quando alguém me pergunta assim: cara, você foi visionário. Eu falei: que visionário o quê? Pelo amor de Deus, visionário da onde? Eu cheguei aqui dia 4 de junho. Por quê?
Eu ia vir dia 11 e ficaria 2 semanas. Eu ia vir dia 11 e voltaria dia 11, 2 semanas. 11, 18, 25, eu voltar dia 24. Eu ia chegar dia 11 e voltar dia 24. Só que a conta que eu fiz, eu não ia conseguir ver nenhum jogo do Brasil da primeira fase com a minha filha, com meus filhos. Então o que eu pensei? Eu vou antecipar a minha ida. Isso eu nunca contei, tá? O que eu estou contando agora eu nunca contei. Eu vou antecipar minha vinda para o dia 4. Vou dia 4, fico 11 dias antes da estreia, que é dia 15, e volto dia 17. E aí eu faço o quê? Pesquiso, faço um monte de conteúdo legal, aprendo muita coisa e pego a estreia de Cabo Verde na Copa. Eu quero estar em Cabo Verde no dia 15 para poder registrar a estreia de Cabo Verde na Copa. Porque você pegar e estar num país onde vai ter o primeiro jogo da história da Copa do Mundo, isso é histórico. Exato. Você vai presente naquele país. Nunca mais vai ter isso em Cabo Verde. Primeiro jogo da história da Copa contra a Espanha, acabou. Eu queria estar aqui. E aí voltaria dia 17. Beleza, voltaria a assistir os jogos com minha filha, com meus filhos, com minha esposa, tá tudo certo. Aí vem o empate contra a Espanha, daquela forma, daquela loucura que foi. E aí, inicialmente, a gente prorrogou a vinda para cá por mais uma semana. Um ponto importante, né? Antes de eu vir para cá, pouco tempo antes de eu vir para cá, tive uma reunião com a Globo, com o Grupo Globo, Globo Esporte, e a Globo abraçou o projeto e a gente veio para cá vim com o projeto junto com a Globo. E aí a gente conversando, vamos ficar mais uma semana e tal, e isso. Veio o jogo contra o Uruguai, o jogo contra a Arábia, o jogo contra a Argentina, acabou a Copa, o time já veio, eu continuo aqui com a gente. Muito bem, muito bem. Já vamos aproveitar também para falar sobre os resultados dos jogos. Depois da pesquisa que fizeste, toda aquela preparação para vir a Cabo Verde, qual foi a tua primeira impressão quando chegaste aqui em Cabo Verde? Eu fiz uma pesquisa, eu fiz uma entrevista com o Rui Águas, eu até postei isso hoje na rede social, e ele falou o seguinte: eu fui campeão português, joguei na seleção, fui artilheiro português, artilheiro da Europa, joguei Copa do Mundo, 31 convocações com o hino do meu país, a seleção do meu país. Mas nada na minha carreira foi mais especial do que treinar Cabo Verde. Quando ele falou isso, cara, confesso que eu fiquei assim, cara, muito maneiro, mas o que é isso? O que significa isso, Inácio? Uma pessoa que é portuguesa fala isso. Ele é casado com uma cabo-verdiana, mas que é português e que teve um brilho e sem ganhar nenhum título, sem levar Cabo Verde para a Copa, para nada. Hoje eu consigo entender isso. Hoje eu consigo entender um pouquinho disso. Do impacto, do porquê ele falou isso lá atrás. Então isso foi uma das coisas na pré-apuração que foi muito forte para mim, sabe? Então isso foi muito impactante para mim. Isso me acompanhou nesse mês inteiro que eu estou aqui e desde quando ele falou. Em que momento é que percebeste que Cabo Verde era um país que respira futebol, como vocês costumam dizer no Brasil? Na minha apuração inicial, eu jogo bola no Rio de Janeiro nas terças-feiras, no Alto Leblon, e curiosamente eu joguei bola com um cabo-verdiano, algumas semanas antes de eu descobrir que eu virei para Cabo Verde. Boa. Que ele é médico lá no Brasil, o nome dele é Aridson. Ele é médico no Brasil e a gente conversou assim, rapidamente e tal. Quando eu descobri que eu vim para Cabo Verde, eu liguei para ele. E aí ele me deu uma aula de Cabo Verde, assim, por áudio, né? E ele falou para mim que Cabo Verde respirava futebol e tudo mais. Então ali eu fiquei com aquilo na cabeça, que Cabo Verde amava futebol. Então eu já vim para cá já com uma ideia, porque eu conversei com muitas pessoas que falavam isso. Então eu já vim para cá com uma ideia disso, Cabo Verde ama futebol. E aí eu vim para cá e ouvindo as pessoas, rapidamente você entende que realmente tem um amor muito grande pelo futebol. Muito bem. Rafael, tem aqui também uma outra pergunta, que também é a parte curiosa para nós, os cabo-verdianos, sabermos e reconhecemos o espetáculo, a grandiosidade do teu trabalho que tu fizeste, e nós só temos a agradecer. Portanto, para nós toda a divulgação é bem-vinda e todos os cabo-verdianos sabem disso, que a maior divulgação de Cabo Verde neste Mundial, tanto ela dentro falo aqui de Cabo Verde, e lá fora, nos Estados Unidos, foi feita por brasileiros. Portanto, temos só a agradecer, e isso é unânime.
porque o carinho que continuamos a receber dos brasileiros é qualquer coisa fora de série. Portanto, para além do futebol, que imagem levas de Cabo Verde? Eu abri meu Instagram agora aqui, eu estava te mostrando aqui no bastidor, e eu fiz uma postagem hoje de um conteúdo que a gente fez para um Pina, Kevin Pina, e aí tem um monte de comentário lá. Esse aí não vai sair de Cabo Verde mais não. Esqueceram o repórter em Cabo Verde. Agora só precisa do passaporte. Eu só preciso do passaporte. E aí eu vou ficar 6 semanas em Cabo Verde, no total. Só por aí, os meus amigos foram embora hoje, estão indo embora, eu vou ficar mais uma semana além, porque eu senti a vontade de ficar mais um pouco, de contar mais algumas histórias. A minha orientadora e minha amiga Estela, ela falou assim, Rafa, você não vai sair de lá correndo quando acabar o negócio, né? Eu falei, não. E realmente não senti vontade de sair correndo. Estou com saudade da minha família, estou com saudade dos meus filhos, estou com saudade da minha esposa, dos meus amigos, da minha terra, mas viver um pouco mais essa relação está sendo muito importante. Então, assim, eu acho que já, por tudo que eu estou falando, já expressa como Cabo Verde não sai mais da minha vida. Uau. E aí vocês vão ter que me aturar, porque eu vou voltar, estarei aqui, vou voltar, porque é uma relação, Cabo Verde realmente tem uma importância na minha vida que talvez vocês não tenham a dimensão. Uau. Vocês não têm a dimensão da importância que Cabo Verde hoje tem na minha vida, da vivência que eu tive aqui, da vivência que eu estou tendo aqui, da experiência que eu estou tendo aqui. Por isso que eu faço muita questão de estar aqui, de estar conversando, de estar vivendo, de estar olhando, de estar aprendendo com cada um aqui, com você. Porque isso aqui é uma experiência, é uma vivência que transformou a minha vida. Nós agradecemos. É gratificante. Eu, como cabo-verdiano, tiro essa parte de jornalista, mas enquanto cabo-verdiano, ouvir isso de alguém que veio de muito longe. Temos uma música cabo-verdiana que diz terra longe, não é? Tu vieste do Brasil, um país que para nós é um país irmão, um país amigo, conhecemos desde a nossa tenra idade, temos sempre um contacto direto com o Brasil, desde a música, a gastronomia, o futebol, a ficção, não é? Falando daqui da novela, portanto temos sempre uma ligação direta com o Brasil, e isto para nós é muito gratificante. Rafael, tiveste também a oportunidade de conhecer outra ilha, outras cidades, outras vilas. Que momento é que te marcou particularmente? Sei que a tua ida a São Vicente teve também muito por culpa, né, daquela avalanche de apoio que veio do Brasil para com o nosso guarda-redes. Vozinha, conta-nos essa história. Depois do jogo contra a Espanha, eu fui para casa sem conseguir dormir, porque a Globo entrando em contato, gravando vídeo para a Sport TV, uma série de coisas e muitos conteúdos em tempo real que a gente subiu na rede, uma loucura, aquela coisa toda, aquela festa na rua, bateria de escola de samba desfilando. E foi um trabalho muito bonito e muito árduo, e um trabalho coletivo, porque a gente tinha um quartel-general lá na Globo que eu mandava os conteúdos, e isso era distribuído, organizado e feito. Então eu exalto muito um trabalho coletivo do Grupo Globo ali, para a gente conseguir fazer um bom trabalho nesse jogo contra a Espanha. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho legal, as imagens foram para os jornais, isso foi muito legal. Quando eu cheguei em casa, eu não consegui dormir, porque eu estava numa adrenalina, parecia que eu estava em campo, porque estava, né, mas no outro tipo de campo, né. E aí, de madrugada, veio uma coisa na minha cabeça, um estalo na minha cabeça, para poder eu ir para São Vicente no outro dia, porque só se falava no Vozinha. Comprei a passagem 3h30 da manhã para o outro dia. Só tinha uma vaga no avião. Uau. Só tinha uma vaga no avião. Eu comprei a passagem 3h30 da manhã, veio uma vozinha, compra a passagem. Eu fui lá, comprei a passagem, 3h30 tinha uma vaga, no outro dia eu estava embarcando, estava descendo em São Vicente. E aí eu fui lá em São Vicente, atrás das histórias do Vozinha, contar a história dele e tudo mais. Tive com o irmão dele, tive com a mãe dele, aí a gente fez uma série de conteúdos ali, né? E foi muito legal também, muito legal. Então foi uma vivência muito boa também, assim. Eu acompanhei o embarque da mãe do Vozinha, quando ela sai de São Vicente para a praia, e daqui da praia ela vai para os Estados Unidos. Mas eu acompanhei aquela saída da casa dela até o aeroporto e depois ela indo para a praia.
foi uma vivência muito incrível profissionalmente ali, pessoalmente também. Mas talvez a experiência que eu tive em Santo Antão, nos meus 2 dias de folga, tenha sido as experiências que mais mexeram comigo aqui. Porque foram momentos em que eu pausei, tentei me enquadrar, tentei entender o que estava acontecendo, por que eu estou aqui em Cabo Verde. Ainda não descobri por que eu estou aqui, mas eu sei que foi um presente de Deus poder estar aqui. Não tenho a menor dúvida disso. Que foi Deus que me deu essa oportunidade de estar aqui aprendendo com o povo cabo-verdiano e com o trabalho que eu estou fazendo a cada dia, junto com um monte de gente. Como te falei, é um trabalho coletivo, porque teve muita gente que colaborou, teve muitos amigos que me apoiaram para eu estar aqui, que me ajudaram para eu estar aqui, muitos amigos. Minha família, minha esposa que está lá em Macaé com meus filhos segurando a barra. Então, minha família, meus amigos, cara, assim... E aí em Santo Antão eu fui para esse lugar, assim, de me entender um pouco mais, de agradecer. E Santo Antão é uma ilha meio... Como é que eu vou dizer? Parece que é um pedacinho do céu. Parece que Papai do Céu pegou ali o paraíso, recortou um pedacinho. Deixa eu pegar um pedaço do paraíso. Aí pegou aqui o pedaço do paraíso. Tá aqui em cima. Deixa eu colocar aqui. Santo Antão, um pedacinho do paraíso aqui. Uau. Eu acho que Santo Antão tem essa energia, um pouquinho... Parece que você está no céu. Eu não sei explicar direito. Eu acho que essa energia de Santo Antão foi uma energia que me fascinou um pouco, assim, entendeu? Mas todas as ilhas aqui também são, aqui em Santiago, são as 3 ilhas que eu fui até agora, pretendo ir mais, pretendo ir no Fogo e no Sal, antes de ir embora. Mas assim, essas 3 ilhas são fascinantes. Assim. Mas também, se tiver a oportunidade de ir à minha ilha, também aconselho. Qual que é a sua ilha? A Ilha do Maio, portanto estou aqui a fazer uma publicidade da minha ilha. Eu vou em todas as ilhas, eu só não sei quando. Não, mas em todas as ilhas eu vou. Até em Santa Luzia, que é desabitada? Santa Luzia, sim. Se deixar, eu vou também. Muito bem, muito bem. Agora, Rafael, já consegues dizer alguma expressão em crioulo? Muito pouco, cara, muito pouco. Tudo direito? Tudo direito, muito bem. Tudo direito? Tudo bem? Tudo bem. E bom. E tu? E você? No bem? No Bai. Muito bem. Vamos. Nhacreteu. Nhacreteu também, que é uma palavra muito usada aqui em Cabo Verde. Nhacreteu. Minha terra, Nhacreteu, minha terra. Já vi que estás muito bem. Alguma coisinha assim a gente vai aprendendo e tudo mais. Acho um idioma lindíssimo. E tem a curiosidade de cada ilha também, você muda um pouco o sotaque. Sim, o sotaque muda. Muito bem. Rafael, antes de irmos para um curtíssimo intervalo, que hábitos cabo-verdianos já tens pronto para levar consigo para o Brasil? Eu acredito que a morabeza. Acredito que a capacidade que vocês têm de acolhimento, de ajuda ao próximo, desse abraço verdadeiro, dessa generosidade de acolher. Espero que eu consiga... Eu sempre busquei, tentei fazer isso, mas vocês são espetaculares. Vocês são espetaculares. Então, se eu conseguir colocar no meu hábito diário 10% do que vocês fazem, eu já vou estar bem demais. 10% do que vocês fazem como morabeza, eu vou estar bem demais. Então, isso é um hábito que eu vou tentar fazer. Vou tentar levar um pouco disso. Mas se eu conseguir 10%, eu já vou estar voando, tá? Porque vocês são realmente espetaculares. As experiências que eu vivi aqui realmente são espetaculares, cara. Muito bem, muito bem. Rafael, vamos para um curtíssimo intervalo. Voltamos dentro de poucos instantes para conhecer mais a história do Rafael, esta ligação a Cabo Verde e perceber também como é que o Rafael viveu toda esta qualificação para a próxima fase, o mata-mata, como costumam dizer no Brasil, da nossa seleção. Falou um bocado aqui do jogo contra a Espanha, mas vamos ouvir também mais, de forma mais detalhada, todos os jogos que Cabo Verde teve nesta fase. Portanto, fica connosco deste lado, voltamos dentro de poucos instantes. Até já! No Banco Bai Cabo Verde, acreditamos que a liberdade para viver é aproveitar um lugar ao sol. Com os cartões de crédito Visa Classic e Visa Gold, promovemos o acesso ao crédito pessoal e incentivamos a autonomia financeira. Peça já o seu cartão e aproveite as vantagens exclusivas.
Banco BAE Cabo Verde. Confiança no futuro. Ora viva, estamos de volta à nossa segunda parte aqui do nosso Zona Mista Podcast. Temos aqui connosco, lembrando aqui a nossa introdução com o brasileiro mais famoso aqui em Cabo Verde, Rafael, que cobriu de uma forma espetacular a nossa campanha no Mundial. Rafael, olhando aqui para a nossa campanha histórica dos Tubarões Azuis no Mundial, em que momento percebeste que Cabo Verde estava lá nos Estados Unidos para fazer história? Quando eu cheguei aqui em Cabo Verde, eu cheguei com um grande objetivo de conhecer o país e contar as histórias do país. Eu acredito que no jogo contra a Espanha foi um grande cartão de visita, mas eu acredito que no jogo contra o Uruguai, ali eu percebi... Na verdade, começa com o jogo no amistoso contra a Sérvia, que Cabo Verde fez 3-0. Aquilo ficou com uma pulga atrás da minha orelha. Mas no jogo contra o Uruguai, eu falei assim, cara, esse time tem condição de ir longe. Porque já empatou com a Espanha, fez um grande jogo contra o Uruguai, tem condição de jogo. Acho que foi ali contra... Mas eu lembro que no jogo contra a Sérvia, eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, não é qualquer seleção que chegou agora que ganha 3-0 da Sérvia. Você tem que respeitar uma seleção dessa. Então ali teve um negocinho. E destes 3 jogos que o Rafael falou-nos agora, Espanha, Sérvia, Uruguai, qual destes jogos, posso até aqui também falar da Arábia, Argentina, qual destes jogos impressionou mais? O que me impressionou mais foi o jogo contra a Argentina. Porque você tem um atual campeão do mundo, você empatou com a Espanha já, você já empatou com o Uruguai, você classificou em segundo lugar num grupo difícil, onde você era a 4ª força, porque a Arábia Saudita você tem mais tradição do que Cabo Verde. E aí contra a Argentina você vai com a prorrogação contra a Argentina do Messi, voando na Copa. Esse jogo me impressionou. A forma com que Cabo Verde se comportou no jogo. Aquilo ali me impressionou. E eu acho que não me impressionou só não, impressionou o Brasil inteiro. E grande parte do mundo impressionou. Então ali naquele momento eu falei, cara, merece todos os aplausos do mundo. Aquilo ali me impressionou. Mas o que mais me impressionou esse tempo todo foi quando a seleção desembarcou aqui e teve aquela festa maravilhosa que Deus colocou para ser no dia da comemoração da independência de 51 anos de Cabo Verde. Cara, isso aí é um roteiro roteiro de filme, a turma não faz assim, velho. Esquece de fazer. O negócio é impressionante. Não é verdade, Nelson? Exato, espetacular. Impressionante. A coincidência de Uma você coincidência ser... muito grande. Impressionante. E todo mundo começou a falar isso, é uma coincidência fora de série. E nem estava planeado nem nada, mas como tu disseste anteriormente, é algo divino, é algo em que Deus colocou a sua mãozinha e conseguimos. Foi um presente de Deus, acho que toda esta qualificação, todo o carrinho que se viveu, esta união. Não sei se já ouviste isso em algum lado, mas a única coisa que em Cabo Verde consegue unir os cabo-verdianos é o desporto e o futebol em particular, a nossa seleção. Portanto, este é um elo de ligação muito forte. Temos a nossa cultura, temos a parte musical, cada um com um género, a gastronomia, cada um com um sabor ou outro, aquela questão da língua crioula, como tu disseste bem, cada ilha tem a sua sonoridade, mas aqui o desporto e o futebol, em particular a nossa seleção nacional, é o único elemento nacional que consegue unir o povo. E tu vivenciaste isso. Tinha esta pergunta, mas acabo também por aproveitar essa deixa. Este momento da consagração de festa foi um momento que conseguiste viver e presenciar e muito bem, esta união entre a nossa seleção e os adeptos. Foi algo também que te marcou? Muito. Para mim, mais importante do que os jogos, porque quando eu vim para cá, a minha forma de produzir os conteúdos, a minha forma de produzir os vídeos, a minha forma de contar as histórias, é uma forma tentando buscar um pouco da humanização das pessoas, das relações, né, do povo. Então ela tem uma relação menos com uma fala do jogador. Para mim é mais importante
o jogador abraçando e conversando com o torcedor do que a fala do jogador. É mais importante o que está acontecendo do que eu gravar uma entrevista com o próprio Vozinha. Mas talvez o Vozinha fazendo alguma coisa com o torcedor e dando atenção para alguém, isso para mim é mais importante na forma com que eu gosto de contar as histórias. Pelo menos me propus a contar as histórias assim. Então, quando eu venho para cá, eu não venho cobrir a seleção de Cabo Verde. Eu venho descobrir histórias do país, das pessoas, para entender o que o povo cabo-verdiano, como o povo cabo-verdiano se comporta com o futebol. Não tem uma relação. Tanto é que muitas vezes o jogo em si eu nem consigo assistir direito. Porque para mim o olho está nas pessoas que estão vendo o jogo, nas reações, na forma com que se comporta. Isso para mim tem um valor muito grande. E é a forma que eu escolhi de contar essas histórias. E aí quando você tem a seleção saindo dos Estados Unidos e vindo para Cabo Verde, encontrando com as pessoas, para mim isso é a coisa mais espetacular da Copa. Por quê? Porque eu estou tendo o que aconteceu nos Estados Unidos com o que aconteceu em Cabo Verde, onde eu estava. E isso junto criando essa grande festa. Então, para mim, isso é mais importante do que qualquer jogo, de qualquer resultado, qualquer gol, mas é a relação que culminou ali da seleção de Cabo Verde com o povo cabo-verdiano. Para mim, isso foi a coisa mais incrível da Copa do Mundo. Tem gol, tem empate com Espanha, tem defesa de Vozinha, nada disso. E por falar aqui na reação dos adeptos, como é que vivenciaste o primeiro gol de sempre de Cabo Verde no Mundial? Qual foi a Foi reação? uma loucura, foi uma loucura. Eu tava em São Vicente, o primeiro gol, que foi do Kevin Pina, né? E cerveja atacando pro alto, tu me empurrando, o outro abraçando, e eu tentando ali gravar pra pra não perder nada, quase que a copa de cerveja cai em cima de mim. Foi uma emoção muito grande, assim. E eu mesmo sendo jornalista e tendo toda a ética que eu tenho, e com toda a ética que eu tenho, eu me envolvi eu quis vivenciar. Eu não quis só torcer, registrar, mas eu quis sentir, vivenciar, abraçar, gritar junto, cantar junto, pular junto, né? Então, por isso que quando tem alguns vídeos na internet que eu tô no meio do pessoal, abraçando, cantando, porque fazia parte de sentir. E aí, quando você começa a sentir isso, você não tira mais isso de você. E é um vídeo muito engraçado, né? Aquela chegada da seleção, onde tu aparece, estás lá sempre a acompanhar, a dar aquelas voltas no meio da festa com os adeptos. Aquilo é muito bom, é muito bom. Conseguiste viver exatamente aquilo que vinha por dentro da alma dos cabo-verdianos. Portanto, até arrepia só de falar isso, lembrar a festa tão bonita que foi. Portanto, Cabo Verde, isto aqui foi um presente também para nós, os cabo-verdianos. Vários anos de sofrimento, vários anos usamos uma expressão aqui crioula que é labuta. Labuta. Labuta é quase como o lutar diariamente, o correr atrás, o não desistir, persistir. Portanto, usamos sempre essa expressão crioula que tem um significado muito forte. Portanto, Rafael, aproveito aqui também para perguntar, dentro de todos os acontecimentos, há um jogador ou outro também que te surpreendeu neste Mundial de Cabo Verde? Eu confesso que não foi dentro do meu projeto inicial, né? Eu confesso que não foi. Eu não olhei tanto para o campo. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, né? Eu acho que tem outros jornalistas, até como você, que sabem muito mais do que da capacidade dos jogadores, de como foi, da forma de jogar, apesar de eu ser um apaixonado por isso. Mas eu não me atentei tanto para o campo. Eu estava muito atento ao que acontecia ao redor do campo, fora do campo, né? Mas achei muito bom o Pina, né? O Kevin Pina. Acho que fez uma participação muito boa. Qual é aquele jogador que deu uma caneta de costa no jogador do Uruguai? Você lembra? É o Gary Rodrigues? Cara, aquilo foi espetacular. Aquilo ali foi espetacular. Aquilo ali foi uma coisa, Gary. uma alegria. Você tem, por exemplo, o próprio Vozinha, que você não pode deixar de citar pelas participações, principalmente contra a Argentina e Espanha, mas principalmente contra a Espanha. Mas assim, eu destaco o Pina, que fez o primeiro gol, né, que fez uma boa Copa.
E o Gary Rodrigues, que aquela caneta foi um dos lances mais lindos que eu vi na Copa do Mundo. E o autor do gol, do segundo gol contra a Argentina, que foi Sidney Lopes o Cabral. Sidney Lopes Cabral. Cara, o que é aquilo, cara? O que é aquele gol ali? Aquilo ali é confiança, tá? Aquilo ali é o cara que tá confiante. O cara que não tem medo, não. O cara que vai pra gol fazer aquele gol ali. O cara pega, dá aquele tapa pra cá e bate naquela chapada ali. Aquilo ali é confiança. Então, você jogar contra a Argentina, campeão do mundo, com o Messi do outro lado, você vai ali, dá um tapa, joga pra cá e bota lá na gaveta, não é qualquer um, não. É porque o cara tava confiante, sabia o que tava fazendo. Então, eu destaco esses jogadores, mas destaco também que quando a gente está muito concentrado num tipo de olhar, às vezes, para a gente conseguir fazer aquilo bem, você sabe um pouco do que está rolando, mas você fica mais, ao invés de entender a tática em si, o meu 4-4-2 ou 4-3-3 eram as pessoas que estavam ao redor da. Esse esquema tático, né? Muito bem, muito bem. Entrando aqui também um bocado no seu tipo de trabalho, Rafael, queria saber aqui qual foi a reportagem mais difícil de fazer, desde a altura que chegaste a Cabo Verde. É mais difícil. Eu tive com o presidente da República não foi fácil. Não foi fácil. Por que que não foi fácil? Porque era uma conversa muito prazerosa, mas eu não podia errar. Eu estou falando do presidente da República de Cabo Verde, que me atendeu generosamente bem. Mas 40 minutos de conversa, quase uma hora de conversa comigo. Mas eu não podia errar por conta do senso ético, por conta do respeito à informação. Não só ele, mas a informação. Então ali eu entrevistei ele dia 5, mas eu só coloquei entrevista dia 9, porque não podia errar. Então, um cuidado que eu tive muito grande para dar o tom contextualizado com cada detalhe. Então, isso foi uma coisa de muito cuidado, todo dia olhando um pouco e organizando um pouco o texto, pensando, conversando com outras pessoas, porque ali eu não podia errar. Essa foi uma coisa importante de falar, porque às vezes, na pressa da gente fazer alguma coisa, porque a gente tem que fazer logo, que tem que fazer logo, que tem que dar primeiro, a gente acaba deixando um pouco de lado esse senso de responsabilidade, né? E eu tive uma preocupação muito grande, conversei com a minha orientadora, com alguns amigos, jornalistas também, para poder não errar. Essa foi difícil. Outra coisa que foi desafiadora foi que inicialmente eu não estava escalado para poder fazer os vídeos para TV, entrar ao vivo na Sport TV. Sim, eu vi. E aí, depois eu passo a entrar algumas vezes na TV, né? Na Sport TV algumas vezes, mandando vídeos, outras entrando ao vivo. E aí, no jogo contra a Argentina, eu tive a oportunidade, né, de entrar ao vivo na Sport TV e na TV Globo. Que aí é TV nacional, a maior TV nacional. Eu não faço nem ideia de quantas milhões de pessoas que estavam assistindo. E aí, quando você chega e vai entrar ao vivo, a maior TV da América Latina, uma das maiores do mundo, na TV Globo, que eu sempre assisti, com todas as pessoas vendo. Quando você vai entrar, você, cara, vamos ali, né? Aquele friozinho na a perna ali não vai tremer não, hein, Piato? Fica aí, fica quieto, fica parado aí, né? Não vai tremer não. E aí eu ali só agradeci a oportunidade de poder passar um pouco da minha mensagem, da mensagem que eu estava enxergando para mais gente. E aí ali não era sobre mim, nada sobre mim. Era sobre a missão que a gente veio aqui fazer, né, Inácio? Então não era sobre... Mas foi um desafio grande ali também. Então eu acredito que foram 2 momentos ali bem, bem chaves, assim, bem desafiadores. O restante, eu acho que ir atrás da questão do Vozinha, as pesquisas, as apurações, eu vou fazendo com muito prazer, assim, né? E, de novo, a retaguarda da Globo me deu muito suporte. Muito suporte. Mandava alguma coisa, o pessoal fazia, construía junto o texto, a gente batia junto, fazia o vídeo. Então, foi uma galera muito boa de trabalhar. Muito boa. E há alguma história no episódio, nos bastidores, né? Que ainda não contou, que queres partilhar connosco? Uma coisa que foi legal, assim, que aconteceu aqui é que essa cobertura aqui em Cabo Verde, ela acabou tendo uma projeção
que eu ainda não tenho muita dimensão, porque Cabo Verde virou a queridinha da Copa do Mundo e acaba que eu tô aqui em Cabo Verde fazendo a cobertura para o Brasil, para outros lugares, mas... E aí eu moro numa cidade no interior do Rio de Janeiro, chamada Macaé. Tem mais ou menos quase 300 mil habitantes. Que é a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu tenho um amor muito grande, sou macaense. E o que tem acontecido, e eu lembro que tem acontecido, é que ao longo desse tempo, o pessoal de Macaé tem me mandado muita mensagem, dizendo que tá todo mundo muito feliz, que eu tô aqui fazendo a cobertura da Copa, orgulhoso disso e tudo mais. E eu lembro de eu na porta da casa da mãe do vozinha, e o Cristiano, um amigo, Cristiano Gelinho, ele me liga. Cara, e ele me ligou, o pessoal, o Léo, que era o repórter do Fantástico da Globo, tava comigo, eu tava produzindo a reportagem pra ele fazer, conversando com o David, que é o irmão do vozinha, com o cinegrafista e tal, e eu aqui parado, olhando assim, sabe quando você fica meio que viajando? E aí o Cristiano Gelinho, que ele foi até vereador em Macaé, e um querido lá, aí ele me ligou. Cristiano Gelinho ligando? Cara, nem lembro a última vez que ele me ligou. E quando eu atendi, ele falou, só tô te ligando pra uma coisa, sei que você não pode falar comigo, mas eu tô te ligando pra dizer que eu e muita gente aqui da cidade tá muito feliz de te ver aí, tá muito orgulhoso de te ver aí, e você tá representando não só a Globo, mas a cidade também, a nossa cidade que tá aí. Então, eu gosto muito de você, tenho muito carinho por você, mas eu quero que você saiba que tem muita gente torcendo por você. E aí, eu passo a receber também mensagens de muitos amigos, mas ali foi uma coisa simbólica, porque eu estava entrando para falar com a mãe do vozinha, e eu parei, ao invés de eu entrar, eu peguei o telefone para atender ele. E aí depois eu entro. E aí você tem uma relação com a minha cidade lá em Macaé, que tá minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, meus amigos, outras pessoas que não me conhecem, que passam a se envolver com Cabo Verde porque tem um macaense aqui contando essa história. E aí, O brasileiro mais famoso, não é? Hã? O brasileiro mais famoso é Cabo. Sei de onde você tirou isso, Nácio. Mas aí... E aí, cara, isso é muito legal, porque me faz voltar para minha raiz também, para minha terra, para minha raiz, para meu lugar. Muitos amigos me ligando, assim, que eu poderia enumerar diversos nomes, assim, da minha cidade. Hoje eu falei com a Bruna, aí tem o Rafael, Pierre, Eric, Vinícius, Medeiros, meu pai Josafá, minha mãe Renito. Assim, eu vou perder vou perder que eu vou esquecer de gente, vai ficar até injusto do que eu vou fazer. Mas assim, acaba que isso também faz eu me reconectar com com o meu lugar, com a minha origem, com a minha terra, né? Que é Macaé. E curiosamente, Macaé é uma cidade que tem praia, é uma cidade que tem ilhas, tem um arquipélago de pequenas ilhas, e é um lugar que tem cachoeira também, tem uma relação com a natureza muito boa. Então, assim, de certa forma, a gente também está conectado com isso, assim. E depois desta experiência, voltarias a Cabo Verde um dia para produzir conteúdos, fazer reportagem? Eu não voltaria, não, eu vou voltar. Não é se eu vou voltar, eu vou voltar, não só para fazer reportagem, mas para estar aqui também, para passear com a minha família. Tem uma outra coisa que é legal, né? Que como eu sou pesquisador da UERJ, como eu te falei anteriormente, eu tô em diálogo com a UniCV a partir da relação com a minha orientadora, tudo conversado, para a gente tentar desenvolver um convênio da UERJ com a UniCV para potencializar pesquisas acadêmicas aqui de estudantes brasileiros, eu e o meu grupo de pesquisa, né, que é o QQerê, com a professora Estela, e também possibilitar que estudantes cabo-verdianos também tenham a oportunidade de Muito bom. estarem na UERJ também. Então, eu estou tentando criar esse vínculo, foi muito bem recebido na UniCV, e a gente está fazendo esse diálogo. Então, é mais uma forma de eu voltar aqui. Tem algumas crianças que são interlocutores da minha pesquisa, como Ibrahim, a prima dele, a
a prima dele, e o Brian também, que é um menino que eu entrevistei num jogo. Então tem outras crianças que são interlocutores da pesquisa que eu vou voltar aqui para conversar com elas e tudo mais. Então é uma... Vocês não vão, eu tô te falando que vocês não vão se livrar de mim. Se quiser me mandar embora, você pode até me mandar, mas isso vocês não vão me lembrar de mim. Viu? Isso já não vamos fazer. Já és da casa, já és cabo-verdiano, portanto, aproveita. Falta o passaporte, falta só Falta o passaporte. Já vamos tratar disso com a administração interna, será mais fácil. Rafael, quando voltares a Brasil, se alguém... se calhar, se alguém não, vou trocar esta pergunta. Vou na parte mais genuína. Se uma criança, quando regressares ao Brasil, uma criança perguntar ao Rafael, como é Cabo Verde? Qual é que seria a tua resposta? Se uma criança me perguntar. Eu vou falar o seguinte. Imagina um lugar. Imagina que você que é criança que gosta de jogar bola. E você vai num lugar onde as pessoas também gostam de jogar bola. E você entra no campo. Pega sua camisa, sua camisola, sua roupa e entra para jogar bola. E ali você está vivendo numa situação onde você está jogando bola com prazer, com felicidade, com alegria, e não tem ninguém falando que vai acabar daqui a 90 minutos. Porque você está vivendo ali o que você gosta de fazer, o que você ama fazer com tranquilidade. Cabo Verde é como se você estivesse nesse campo, num lugar onde esse amor pelo que você está fazendo te convida a ficar. Esse lugar onde você pode jogar futebol descalço ou de chuteira, que você vai ser visto da mesma forma. Independente da roupa que você está usando, independente da forma que você está usando, independente da cor da sua pele, que você tem uma... Eu sei que a gente não pode romantizar, porque aqui também tem muitas questões e muitos problemas, eu sei que tem. Estou aqui para falar dos problemas. Não estou aqui para falar dos problemas, mas eu sei que tem, a gente não precisa romantizar. Mas para mim é um lugar onde a essência, o amor, a morabeza, e aí fazendo essa analogia com o futebol, onde o gol tem um sabor muito grande, onde jogar bola tem um sabor muito grande, onde você está envolvido com as pessoas tem um sabor muito grande. Então que as crianças entendam que é como se elas estivessem jogando bola num campo de futebol que pode ser de terra ou pode ser de grama, mas que ela vai estar feliz de qualquer jeito. E para terminar, depois desta aventura, que mensagem gostaria de deixar ao povo cabo-verdiano? Por toda esta morabeza, da forma como foste acolhido, recebido. Eu só tenho que agradecer, assim, porque é impressionante o carinho que eu tenho recebido. É impressionante o carinho que eu tenho recebido. Eu não consigo dimensionar isso. Eu tenho até um pouco de dificuldade de dimensionar, de verdade. As pessoas conversando, falando sobre o trabalho, falando... Às vezes até acontece da pessoa agradecer pelo fato de conversar também, né, sobre a forma com que a gente tem contado as histórias. Eu só tenho que agradecer, não tenho que mandar mensagem, não. É o cabejouro que está mandando as mensagens de amor, de carinho, de acolhimento, porque é um negócio impressionante como eu estou vivendo, recebendo um carinho, um acolhimento do povo cabo-verdiano que eu não consigo dimensionar. Eu nem sei que dimensão é essa. A única coisa que eu faço é sigo olhando para a missão, buscando cumprir a minha missão cada vez mais, de passar essas mensagens, e acho que aumenta até a responsabilidade, né? De fazer, de ter cada vez mais, buscando cada vez mais passar uma boa mensagem. Mas é agradecer, é dizer que sentirei saudade e voltarei.
e voltar. Muito bem, muito bem. Rafael, só que aqui, Muito obrigado. muito obrigado. Foi um enorme prazer para mim, para toda a equipa de Cabo Verde e a sua gente, conhecer os bastidores da do teu longo percurso aqui em Cabo Verde, que era uma coisa só de semanas, acabou por levar vários dias. Perceber como também um jornalista brasileiro tem esta visão de contar a história do futebol do outro lado, sem ser dos 90 minutos ou dos 11, 22 jogadores ali dentro de campo, mas os que vão entrar, a reação dos treinadores, a falta que o árbitro não marcou ou não, o golo anulado, o golo. Portanto, para mim em especial, como jornalista cabo-verdiano, muito, muito obrigado, de coração mesmo. Um obrigado sincero por tudo aquilo que tu mostraste ao Brasil, milhões e milhões de pessoas, conhecer a história deste pedacinho de terra aqui no arquipélago, um país cheio de histórias, um país cheio de costumes, um país cheio de cultura. Portanto, ter uma pessoa a conseguir descobrir a essência deste país e conseguir chegar a milhões de brasileiros, um país que para nós também nos diz muito a nível da cultura, a nível do desporto. Portanto, um agradecimento de Santo Antão à Brava, como costumamos dizer, recebe este abraço de todos os cabo-verdianos. E para terminar, espero vê-lo novamente aqui em Cabo Verde, não só em serviço, mas também com a tua família, a sua esposa, os filhos, pais, amigos, porque não? Agora és um embaixador de Cabo Verde, lá em Macaé, no Brasil em particular. Portanto, tens esta missão de contar o que é bem feito, o que há de melhor aqui em Cabo Verde. Portanto, para nós, muitíssimo obrigado. Eu te agradeço muito. Vou levar Cabo Verde no meu coração e nas minhas palavras também. E uma coisa que é muito importante falar é que eu acredito sim que a gente conseguiu traduzir e fazer um bom trabalho, né? Uma busca, acho que pela relação das pessoas. Mas é muito importante, eu sempre gosto de falar isso, da gente falar de quem também já faz esse trabalho há muito tempo. Eu não vim aqui descobrir Cabo Verde. Não, eu vim aqui só contar umas histórias. Eu fui um dos colaboradores. Mas se a gente for falar do Brasil, a gente precisa falar, por exemplo, da Karen Pacheco, que fez pela Casa TV. A gente vai falar do Antônio, que chegou agora semana passada, foi embora também agora para a ESPN. Vai falar do André, que fez para a TV Brasil. De outros repórteres que vieram para cá. A Karen é cabo-verdiana. A Karen Pacheco, ela é cabo-verdiana. Então ela tem uma importância ainda maior disso, porque ela é daqui, tá morando no Brasil e volta para cá para contar as histórias de Cabo Verde. Tanto na Cazé quanto na rede social dela. A gente tem esse pessoal que precisa ser valorizado, que também contou essas histórias. A gente tem, por exemplo, no ano passado, o Brownie, que veio aqui, junto com o Felipe Neto, que também deram uma projeção. Mas a gente tem também você, que estava cobrindo, tô até suando aqui agora, então, você que cobriu a seleção por dezenas de anos, quando ninguém nem via, nem o pensava, quando o estádio estava vazio e você estava lá. Por isso que você tem esse monte de camisa aí, porque as pessoas estavam valorizando, é quem estava lá, aquela coisa vazia, aquela arquibancada vazia e aquela zona de imprensa vazia. E você estava lá. Você estava lá porque você tem amor por isso, porque você gosta disso, porque você sonha com isso, porque você faz com amor no seu coração. Então isso precisa ser valorizado. Eu cheguei agora. Você, não. Você tem o sangue e você tem a vivência e a experiência. Precisa ser valorizado. Os outros jornalistas daqui inteiro precisam ser valorizados. As pessoas que estão há 15, 20, 30 anos contando a história do futebol e da história de Cabo Verde precisam ser valorizados. Eu cheguei agora. Estou tentando fazer o meu trabalho para ser mais um colaborador. Mas todo mundo, isso que eu falei, precisam ser valorizados, porque uma história de um país, uma história de uma seleção, ela não é contada por uma pessoa só. Ela é contada por várias pessoas que estão dispostas a trazer essa história para o mundo. Por isso que eu faço questão de falar esses nomes e falar o teu nome, que são pessoas que que colaboraram. Falei um pouco do Brasil, eu poderia falar de mais pessoas aqui de Cabo Verde, como, por exemplo, o Elvis, o Dylan agora que está, a Soraya, e tem muita gente para falar. Eu vou ser injusto porque eu vou esquecer de pessoas. Mas eu queria exaltar, e principalmente você aqui, pelo fato de você
nunca ter desistido de acompanhar a seleção quando não tinha nem sonho de estar numa Copa do Mundo. Foi um sonho muito impossível de realizar para algumas pessoas. E aí você hoje me dá a oportunidade de estar aqui conversando contigo, que você sabe muito mais da seleção de Cabo Verde do que eu, tenho muito mais vivência, muito mais autoridade para falar, e eu cheguei há pouco tempo, mas a gente pode um aprender e colaborar com o outro, que acho que quem ganha é quem está assistindo. Só tenho a agradecer. Já não há muitas palavras para agradecer e dizer ou retribuir tudo aquilo que disseste agora. Portanto, como disseste, eu vou aproveitar esta palavra, essa deixa, fiz com muito carinho, amor por Cabo Verde, amor por nosso, ou admiração por nossos jogadores, não é? Que são os nossos ídolos, que agora facilmente encontro as crianças nas escolas a dizer: eu quero ser como o Vozinha, quero ser como o Rian Mendes, quero ser como o Jamiro, quero ser como um Gary, um Kevin Pina. Portanto, o futebol acaba por nos ensinar essas coisas e, enquanto jornalista, para mim, para ti e para todos os outros, é sempre um privilégio poder ter esta responsabilidade de contar da melhor forma a história do nosso desporto. Portanto, Rafael, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Da nossa parte é tudo. Prometemos voltar para a semana com mais convidados e, claro, agradecer sempre os nossos patrocinadores, o Banco BAE, o Comitê Olímpico, o Instituto do Turismo de Cabo Verde e o Movimento Independente Meiense por ter acreditado no nosso projeto. Portanto, da nossa parte é tudo. Fica bem. Até para a semana. Zona Mista Podcast é patrocinado por Banco BAE Cabo Verde. Confiança no futuro.